É bem provável que você, ao ler a história dos israelitas na palavra de Deus, a Bíblia, percebeu que ela está marcada por duas coisas principais. A primeira tem a ver com um relacionamento muito intenso com Jeová Deus que os israelitas tiveram, mas a segunda tem a ver com um período de esquecimento espiritual. Quando nós olhamos para o nosso tema e pensamos na expressão esquecer-se do seu Salvador, nós conseguimos perceber que isso é um aspecto da natureza humana que afeta a qualquer um de nós. Mas esse esquecimento que nós estamos a falar no nosso discurso, ele não é apenas um lapso de memória. Trata-se de perder os valores e a fé que um dia aprendemos. Os israelitas, por diversas vezes, esqueceram-se de Jeová. Mas a pergunta é, o que estava na base disso? Por que eles esqueceram-se de Jeová? E, por outro lado, como é que Jeová lidou com essas coisas, com esse esquecimento? Quais foram as consequências dos israelitas terem esquecido do seu Deus? Durante o nosso discurso, queridos irmãos, nós vamos falar disso. Nós vamos refletir sobre a história dos israelitas e tentar entender o porquê eles esqueceram-se de Jeová e ao mesmo tempo ver quais foram as consequências desse esquecimento. Por outro lado, vamos ver também se nós, que tipos de distrações atualmente, que tipos de desafios também podem fazer-nos esquecer de Jeová e como é que nós podemos evitar cometer esses mesmos erros. Bom, queridos irmãos, existiram pelo menos três motivos que fizeram os israelitas esquecerem-se de Jeová. Por exemplo, quando nós olhamos na palavra de Deus, houve uma ocasião em que os israelitas estavam lá no deserto, eles haviam sido salvos por Jeová do Egito e eles ficaram a fazer a sua peregrinação. Mas é interessante que Jeová Deus, ele fez algo expectante, maravilhoso. Por exemplo, ao olharmos no livro dos Salmos, número 106, versículos 8 e 9, conseguimos perceber que Jeová não só salvou os israelitas, mas ele fez um milagre estrondoso. Jeová fez com que o mar abrisse ao meio e eles passassem por ela em terra seca, queridos irmãos. Ou seja, tanto eles quanto os seus inimigos que os perseguiam viram aquilo e, felizmente, Jeová pôde salvar todos os israelitas. Porém, ao chegarem ao deserto, depois de um tempo, eles começaram a ficar com medo e acabaram por esquecer desse ato maravilhoso de Jeová. Eles ficaram com medo e o que aconteceu? Veja o versículo número 7, por favor. Salmo 106, 7. Os nossos antepassados no Egito não deram valor aos teus atos maravilhosos. Não se lembraram do teu imenso amor leal, mas rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Conseguiu perceber o que aconteceu? É verdade que Jeová havia feito aquele milagre, é verdade que Jeová havia salvo o seu povo, Jeová fez coisas atemorizantes, Jeová deu os sinais claros de que estava com eles, que estava a segurar as mãos deles, mas ainda assim o que aconteceu? Eles esqueceram-se de Jeová. E qual foi a consequência de esquecerem-se de Jeová? Fez com que eles ficassem com medo e começassem a perder a fé. Então, queridos irmãos, o medo é uma arma que Satanás usa até os nossos dias. Nós queremos ter cuidado para não deixar que o medo nos faça esquecer de tudo o que Jeová já fez por nós. Mas existia um segundo motivo que fez com que os israelitas esquecessem de Jeová. Por exemplo,
Jeová foi um Deus que sempre cuidou dos israelitas. Enquanto eles estiveram no deserto, Jeová cuidou até mesmo do alimento que eles consumiam. Jeová dava sempre tudo o que eles precisavam. Mas quando eles ficaram com fome e com sede, mais uma vez, eles esqueceram-se de Jeová. Veja, por favor, o Salmo 106, agora os versículos 13 e 14. Mas esqueceram-se depressa do que ele tinha feito. Não esperaram para saber a sua orientação. Cederam os seus desejos egoístas no ermo. Puseram Deus à prova no deserto. Conseguimos perceber o ponto? Eles não esperaram para saber a orientação de Jeová. E isso fez com que a fome e a sede os fizessem esquecer de Jeová. Os israelitas chegaram a pensar que, apesar de Jeová já ter dado provas que estava com eles, Jeová não poderia dar-lhes o alimento, a água, no tempo certo. E essa preocupação com comida fez com que eles esquecessem de Jeová. Por outro lado, queridos irmãos, havia um terceiro motivo que fez com que eles esquecessem de Jeová. Foi naquela época em que Moisés subiu lá no Monte Sinai para receber orientações de Jeová, para falar com o seu Deus. O povo, naquele momento, já estava a perder a fé, então Jeová precisava dar orientações claras de como eles poderiam seguir. Porém, os israelitas sentiram que Moisés estava a demorar muito. Então, o que aconteceu? Novamente, esqueceram-se de Jeová. Mas, nesse caso, por que eles esqueceram de Jeová? Porque eles ficaram ansiosos. Eles não estavam a conseguir esperar e esqueceram-se de Jeová. Veja como é que descreve o relato da Bíblia, o livro dos Salmos, número 106, versículos 19 ao 21. E fizeram um bezerro em Horebe e curvaram-se diante de uma estátua de metal. Trocaram a minha glória pela representação de um boi que comia erva. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, aquele que fez grandes coisas no Egito. Conseguiu perceber o que fez com que eles esquecessem de Jeová? Foi a ansiedade. Eles não conseguiram esperar. Então, o que estava na base do esquecimento dos israelitas? Nós conseguimos ver que foram três coisas principais: o medo, a fome e a sede e as ansiedades. A pergunta é: e você? Será que está a esquecer-se do seu Deus? O que é que faz você esquecer de Jeová atualmente? Olhe, por favor, na imagem do nosso manual de atividade, na nossa página número 3. Nós conseguimos ver uma nossa querida irmã. Ela está a pensar no que Jeová já fez por ela no passado. Por exemplo, ela consegue pensar na ajuda que recebeu dos anciãos, na ajuda material que recebeu dos irmãos e também o fato de ter amigos verdadeiros. Todas essas coisas, quando nós nos lembramos, elas nos fazem perder o medo, nos fazem não nos preocupar demais com as coisas materiais e nos fazem não ficar ansioso. Então, qual será o resultado? Nós não vamos nos esquecer de Jeová. Portanto, qual é a lição principal desse discurso, queridos irmãos? Como testemunhas de Jeová, assim como aconteceu com os israelitas, vez por outras nós vamos passar por situações que vão testar a nossa fé. Nós vamos passar por oposição, vamos passar por grandes dificuldades. Mas o que nos vai ajudar a não esquecer de Jeová? Nós queremos tirar tempo para lembrar em tudo de bom que Jeová já fez por nós. Tente fazer isso agora. Tente pensar em uma coisa que Jeová já fez de bom para você próprio, individualmente ou pela sua família. Agradeça a Jeová por isso e continue-se a lembrar que Jeová é o nosso Deus.